sem alvoroço, é porque a gente já está tendo aula em outras classes. Tá bom. E a gente quer iniciar primeiro orando, né? A gente vai buscar ao Senhor e depois nós vamos ler um salmo. E aí você fica abençoado. Nosso Deus, obrigado por esta hora e continua abençoando o pastor Márcio, a equipe dele, com esse esforço tremendo, a Deus, para mostrar para esses jovens da nossa igreja as doutrinas da tua palavra. Que o impacto deste almoço seja, Deus, suficiente para mudar muitas coisas. Nós te agradecemos pela presença de todos os que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia aí, quem está com a Bíblia, né? Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele é do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E todos nós dizemos: aleluia! Bem, vocês são bem-vindos, né, para essa aula aí diferente, que é a ceia do Senhor. A gente está tentando trazer para a mente de vocês alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos com respeito à ceia. E a começar da mesa, né? Você pode pegar um lugar aí onde tem um prato, é um lugar, se assente aí no chão, tiver uma almofada, fique à vontade, cada um vai com espaço aí no lugar. Vamos ficar bem à vontade, vamos espalhar em torno das mesas. A gente vai ler de 7 a 20. Lucas 22, de 7 a 20. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 20. Cada um vai poder ler um versículo aí, quem quiser, fica à vontade. Chegou o dia dos pães. Bem, toca esse verso. Seguinte, qual que é a figura que está na sua mente com respeito à ceia do Senhor? Existe uma imagem muito famosa aí, que quando a gente olha, né, a gente tem essa ideia, a ceia foi daquele jeito. Eu me refiro a qual imagem? Oi? A última ceia de quem pintou? Leonardo da Vinci, né? É isso aqui, não é? É isso que foi pintado aí, né? O Leonardo da Vinci. E na verdade, isso não retrata a ceia de Jesus. Você não encontra aqui costumes judaicos, pelo menos a maioria deles, com exceção da roupa, né? Tem muita coisa aqui que não tem nada a ver com a ceia como ela realmente foi. Quando a gente vai estudar os detalhes da palavra, a gente encontra algumas coisas muito diferentes. E é o que a gente tentou fazer aqui, claro, pela nossa falta de mesa. As mesas não ficariam dispostas dessa maneira, a gente vai falar um pouquinho de como seria aí. Onde foi a ceia? Onde foi a ceia instituída por Jesus? Em que local? Não que cidade, cidade de Jerusalém, né? Cenáculo. No cenáculo. Alguém sabe dizer o que é cenáculo? Existe até um devocionário, né? Da metodista chamado cenáculo. Dá uma pessoa que fala uma cena, né? Cenáculo era uma casa superior, ou uma parte superior da casa, e um local específico para janta. A palavra cena significa janta, ou jantar. A ideia é um lugar de reunião para comer, para cear, né? E o texto diz para a gente que chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. A gente já está estudando a Páscoa há um mês mais ou menos,
E nós vimos que a Páscoa, ela se fundiu com outra festa, a festa dos pães ázimos, o pão sem fermento, né? E aí, a gente tem algumas coisas assim relevantes para tratar. Por exemplo, o texto fala, Jesus envia quem para ir atrás desse cenáculo? Quem foram os 2 discípulos enviados por Jesus? Pedro e João, né? E Jesus dá uma ordem a eles. Eles devem preparar a Páscoa para que a comamos, né? Verso 8. E aí eles perguntaram, aonde nós vamos comemorar? Aonde nós vamos preparar essa Páscoa? E o texto lá no verso 10, Jesus explica assim: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro d'água, segui-o até a casa em que ele entrar. E aí você diga para o dono da casa que o mestre quer cear aqui a Páscoa com seus discípulos. Algumas coisas aqui são muito relevantes, passa muitas vezes apercebido para a gente. Por quê? Um homem dificilmente carregava um cântaro d'água, era tarefa da mulher fazer isso. Mas Jesus fala especificamente, quando você vir um homem carregando um cântaro d'água, vai ter com ele, segue ele, né, e lá você vai encontrar o lugar que Deus preparou. A gente vê o quê? A direção de Deus, né, a sabedoria, a direção total de Deus, porque o que vai acontecer nesse momento é algo que vai marcar a história da humanidade para sempre. É algo relevante para toda a eternidade. Principalmente por quê? Porque vai marcar a morte, a paixão de Cristo. E Jesus então está preparando todos os detalhes. Alguns dias antes, você lembra, né, nós estamos aqui na quinta-feira, no domingo aconteceu algo semelhante. Eles foram buscar um jumentinho para Jesus, né? E Jesus então entrou no jumentinho, ou sentou no jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém, aquela entrada triunfal, quando os cânticos de Halel, de louvor, Halel, a palavra hebraica Halel significa louvar, Deus, louvar a Deus, de onde vem aleluia, louvado seja o Senhor, Halel, Yahvé, aleluia, né? E os cânticos de louvor foram entoados pelas crianças, naquele domingo festivo de Jerusalém, com a entrada triunfal. E agora você tem, de novo, Jesus falando, vai a tal lugar, você vai encontrar um homem assim, vai para a casa dele, e lá fala com o dono da casa que nós vamos preparar a Páscoa e vamos comer a Páscoa naquele lugar. Toda a história da humanidade e toda a história bíblica está sendo convergida para cá. A ideia é, esse é o momento mais importante da história. O que vai acontecer na quinta e na sexta é o momento, ou até domingo, né? De quinta a domingo, é sem dúvida alguma o momento mais importante de toda a história mais relevante de todas as histórias. Essa é aquilo que vai marcar a vida de todos nós, né, e de toda a humanidade. E aí, a figura que a gente tem na ceia então foi preparada dessa maneira: uma mesa grande, né, e reta, com seus discípulos ao redor ali. Na verdade não é isso. A ceia do judeu era preparada de maneira em U. A gente fez aqui um pouquinho, só as outras duas são mais deslocadas, porque a gente sabia que ia faltar espaço, mas a ideia é, essas mesas aqui, elas representam bem como um judeu trabalhava. Um pouquinho mais baixo do que isso, né? Talvez tenha algumas aí, aquela outra, talvez um tamanho melhor, um pouquinho mais baixo, tá? Em forma de U. E aí a gente tem algumas coisas interessantes, porque, na verdade, até o Velho Testamento, a maioria das mesas que o judeu usava era no chão. Era uma espécie de um tapete, de couro de animal, uma toalha. E eles comiam ao chão. Somente as casas mais abastadas que tinham uma mesa como essa, dessa altura. E Jesus então vai separar esse momento. Ele fala que é uma casa mobiliada com divãs. Os divãs eram para 3 lugares cada mesa. E aqui é algo relevante, eu não sei se você lembra, mas certa vez Jesus contou uma parábola na ceia, ou no banquete, na festa. E aí ele diz assim: tome o último lugar, para que você seja convidado a subir. É uma linguagem de Provérbios 25. Tome o último lugar, porque quem sabe o hospedeiro, né, o anfitrião, vai te convidar a subir, para chegar mais perto da parte principal da mesa. E a mesa era da seguinte forma, que os lugares principais eram o seguinte: pensem nessas 3 mesas aqui, tá? Vamos deixar aquelas duas de lado ali. São essas 3 mesas aqui e nas laterais formando um U. Quem fica no centro dessa mesa é a figura mais importante. Caso Rodolfo aí, né? E aí você tem que ir no centro da mesa onde Jesus ficou.
onde Jesus se assentou. Ele é o líder, ele é o mestre, né? E sempre havia discussão por parte dos discípulos qual tomaria o lugar à direita ou à esquerda de Jesus. Lembram disso? Tiago e João, os dois irmãos, tentando ficar à direita e à esquerda. Por quê? O segundo lugar mais importante era a esquerda. Então quem ficava à esquerda, no caso Douglas, ele era o mais importante da festa. Depois o anfitrião, depois o convidado principal ou o anfitrião, né? O terceiro lugar era a direita, tá? 3 divãs com 3 lugares. E aí, a próxima mesa mais importante era da esquerda, sempre a esquerda primeiro. E a pessoa que está no meio, vamos pensar ali, a Amanda seria a mais importante, né? A quarta mais importante. Então você tem primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto seria a Amanda. Depois à esquerda dela o quinto, o sexto a Larissa, né? Aí pula para cá, o meio, né, onde está a Laís e assim por diante. Sempre o meio é o principal e esquerda melhor, ou segundo lugar, terceiro lugar. Só que é interessante que Jesus ele toma a posição inicial, ele está aqui no centro, ele é o centro de todas as coisas. Mas ele faz algo que jamais seria esperado nesse dia. E aí a gente vai poder lembrar algumas coisas que Jesus fez. Então eu vou seguindo aqui, para a gente ganhar tempo, tem muita coisa para a gente falar. Aí é o seguinte: como é que você vai comer essa janta? Eu vou usar o Rodolfo aqui para fazer a simulação. Rodolfo, seguinte, aliás, todos vocês podem fazer isso. Você vai inclinar o seu cotovelo esquerdo na mesa. Inclina aí, Rodolfo. O seu cotovelo esquerdo na mesa. Com a mão você segura a cabeça, tá? Então você segura o cotovelo esquerdo na mesa, com a mão você segura a cabeça e os pés ficam para trás. Não sei. Eu sei que aí tem lugar que vai dar. Por que os pés ficam na mesa? Dá para ter noção por quê? Os pés ficam para fora, né? Do lado contrário da mesa, não na mesa. Então, ó, o Rodolfo está aqui, ó, cotovelo, segurando a cabeça e os pés dele, não, tipo deitado mesmo. Esticado. Por trás do pé para cá. Do outro lado, não. Vamos lá. Tudo bem aqui? Deitado de lado. Literalmente deitado, com o cotovelo apoiando a mesa. Certo? Por que isso é importante? Hein, gente, por que isso é importante? Parece um detalhe bobo, mas não é. Eles andavam de sandália, aliás, eu voltei a usar a minha aqui hoje, né? Propriamente, chinelo do voo, mais conhecido. A ideia é a seguinte: eles chegavam com os pés muito sujos. E se eles ficassem com os pés próximos da mesa, né, a comida seria contaminada e haveria ainda um ritual, que é a lavagem dos pés. Não é isso? Quem é que fazia essa lavagem dos pés na hora da ceia? Jesus. Oi? Rodolfo? Quem é que fazia? Na casa. A casa, por exemplo, no cenáculo, naquele lugar separado para aquele dia, quem é que fazia essa lavagem? Quem deveria fazer? O escravo mais insignificante, o mais baixo escravo da casa. É ele que ia pegar a bacia, ia lavar pé por pé, né? Para limpar o pé dos discípulos, no caso ali dos 12, né? Com mais Jesus, eram 13 lavagens, né? Que ele deveria fazer. Quando eles normalmente contratavam o cenáculo para fazer a ceia, eles já contratavam o cenáculo e uma pessoa, normalmente, de quem eles haviam contratado para fazer essa lavagem. O escravo lá daquela pessoa, dona lá do cenáculo, para fazer essa lavagem. Sim, a gente não sabe quem abriu as portas para Jesus. É possível que seja um discípulo dele. É possível que seja alguém muito ligado a ele. Isso a Bíblia não diz, né? Mas deveria alguém da casa, o mais baixo escravo, porque eles tinham vários escravos, né? Ele deveria fazer esse ritual de lavagem. E para surpresa de todos, naquele dia, Jesus pega a bacia, a toalha e começa a lavar pé por pé. Até chegar em Pedro, Pedro diz: não, eu só não vou lavar, você se viu, eu tenho que lavar, né? E aí Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz: então, lava tudo, né? Lava a cabeça, lava tudo, né?
E esses rituais de lavagem, não dá para a gente aprofundar, apesar que a gente vai falar, na ceia tem outro ritual, mas não dá porque isso vem desde o tempo do tabernáculo. O sacerdote ele deveria se lavar primeiro, lá ao lado do altar, antes de fazer qualquer coisa. A primeira vez que o sacerdote foi ungido, ele tomava um banho naquele lavatório, no tabernáculo ou no templo. Depois ele não precisava mais tomar banho, ele lavava as mãos. Porque ele já tinha sido santificado, mas ele precisaria viver sempre na pureza de Deus e tudo mais. Tá? Então foi isso que aconteceu, para surpresa de muitos. Jesus, para deixar exemplo, ele mostra que se o líder quer ser bom líder, se ele quer ser líder, ele tem que servir. Ele tem que ser como um escravo. Ele não tem que procurar os melhores lugares, né? Como alguns discutiam. Quem é o mais importante? Jesus quebra isso. Porque ele sai do lugar mais importante da ceia e ele faz o papel do escravo mais insignificante. Isso acho que deixa uma lição muito séria para a gente, né? A gente, às vezes, a humanidade, e tudo isso por influência do iluminismo dos nossos dias, desde 1750, nós humanos, nós achamos que somos alguma coisa. E a Bíblia diz que nós somos de barro. Nós não somos nada, né? E Jesus deixa isso claro. A Bíblia em vários lugares diz que nós somos como a erva seca, a vida é tão passageira que a gente não sabe aí o que acontece com a gente. Por isso a gente não tem que ser melhor um do outro, não existe isso. Jesus, que era o melhor, ele deixou o seu cargo, a sua função principal da ceia, para se tornar um servo naquela hora. E aí a gente vai seguir agora propriamente para a ceia. Eu já falei das disposições. O dia. Qual que era o dia da Páscoa mesmo? 14º de qual mês? Nissan, né? 14º de Nissan, que é março ou abril, né? Dependendo aí do ano, dependendo do calendário judaico, caía ou em março ou em abril. E o primeiro dia era o mais importante da festa. Eu não sei se vocês lembram nas aulas anteriores, o Vanderlei tocou nesse assunto que é relevante demais. Existiam em Jerusalém cerca de 3 milhões de pessoas para comemorar a Páscoa na época que Jesus foi crucificado. Seria impossível ao sacerdote sacrificar tantos cordeiros para comemorar a Páscoa, não dá. Mas havia alguma coisa boa aí entre eles. Alguém lembra que foi falado? Qual foi a solução arrumada aí para que todos pudessem, o sacerdote pudesse dar conta de 3 milhões de pessoas comemorando a Páscoa? Quantos cordeiros mesmo, mais ou menos, eram? Não conheço, né? Quantos 600 milhões, mais ou menos? 600 mil, mais ou menos? Vocês lembram qual foi a solução dada por eles? Os judeus da Galileia e os fariseus, de todos os lugares, eles comemoravam a Páscoa na quinta-feira. Porque eles contavam o dia diferente dos demais. Os saduceus e os judeus de Jerusalém comemoravam a Páscoa na sexta-feira. Interessante como Jesus faz as coisas. Ele, por ser da Galileia, ele vem de Nazaré, da Galileia, junto com seus discípulos. Dentre eles, somente um era de Judá, era de Jerusalém. Quem era? Quem era o único dos apóstolos que era da região de Judá? O mais polêmico deles, o mais complicado deles, o traidor. Interessante, né? Começa com Judas, por isso Judá, né? A tribo de Judá. O único que era da tribo de Judá, né? Os demais todos vieram da Galileia, vieram do norte, eram desprezados, terra desprezível, de Zebulon, Naphtali, Isaías 6, né? Deixa isso, 9, aliás, deixa isso muito claro para a gente. Todos eles descem para comemorar a Páscoa na quinta-feira, porque era o costume deles, eles entendiam que a Páscoa poderia ser comemorada na quinta. Jesus, ele comemora a Páscoa na quinta-feira, mas ele, como cordeiro, ele vai ser sacrificado quando? Na sexta-feira. A Páscoa, então, para Jesus, né? Ela se concretiza da quinta para a sexta, ou na sexta ele vai ser morto, o cordeiro foi sacrificado. Então a festa durava 7 dias, o principal dia era o primeiro e o último também era importante. E aí a gente vai entrar agora na ceia, tá? No serviço da ceia, a gente vai começar agora com a ceia. A primeira coisa que acontecia eram as taças que seriam servidas, né? E aí a gente vai servir para vocês a primeira taça e vamos falar um pouquinho sobre a primeira taça da ceia. Mas eles tomavam um vinho. E nós temos um vinho apropriado, guarda essa palavra, apropriado para esse momento.
O judeu, ele tem a alimentação, os mais ortodoxos, né, tem a alimentação, e tem também o vinho, baseada em comida apropriada. A gente chama uma comida para eles apropriada. Chama-se kasher. Vocês devem ter ouvido falar disso. Alguns falam kosher, kasher, kosher. E esse aqui é um vinho que foi usado para preparar uma coisa que vocês vão experimentar daqui a pouco. E foi preparado com um vinho kasher para dar exatamente o mesmo significado que eles tinham lá naquela época. Vou passar a garrafa, vou pedir para vocês, por favor, não abrirem, está escrito em hebraico. E aqui em cima tem, inclusive, uma coisa bastante interessante aqui no lacre dela, que está escrito, se você quiser ler em hebraico, dá para você ler. Mas também dá para você perceber aqui que está escrito que esta garrafa deve ser aberta antes do Shabat. Ou seja, tem que ser aberta antes do sábado, do dia da comemoração. Então vou passar para vocês, por favor, não abra. Ela tem um selo. Hoje em dia há uma supervisão dos rabinos judeus para, vamos chamar assim, homologar as comidas, os vinhos kasher. Sim. A pergunta importante para o Pedro, tinha algum teor alcoólico? Aqui não tem, né? Porque é suco de uva. Mas lá tinha sim, só que como são várias taças, eles são obrigados, até hoje o judeu faz isso, a diluir com água. Nem diluir com água. Porque senão fica bêbado mesmo. Aliás, era o problema da igreja de Corinto, né? Se reuniam para comemorar a Páscoa ou a ceia, se embriagavam. Porque não diluíam com água. Bem, então a gente vai agora para como foi a comemoração da Páscoa. E nessa comemoração da Páscoa, Jesus colocou no meio dela a ceia. Instituiu a ceia. Porque a ceia substituiu a Páscoa. Aliás, o que nós vamos ver aqui, que nós estamos vendo, né, tentando produzir semelhante aí, é claro que está muito longe de ser como foi, né? Quem dera tivesse com Jesus aqui presente como esteve lá, e um dia estaremos com ele assim, mas o que está acontecendo na história é a última Páscoa e a primeira ceia, para toda a eternidade. Então vejam só, que é muito relevante. O judeu ainda comemora a Páscoa, mas a Páscoa acabou em Jesus. Ele cumpriu a Páscoa. E ele está falando que agora não há mais necessidade de cumprir a Páscoa. Agora é a ceia que vai substituir. E a primeira coisa que acontecia era a taça da bênção. A abertura da Páscoa significava o quê? Eles iam proclamar uma bênção para todos, todo o povo de Deus, né? Pela libertação que eles tiveram lá no Egito. Então eles proclamavam a bênção, claro, em hebraico, e aí tomavam a taça e a gente vai poder tomar também. Muito bem. Essa é a primeira parte, então, tá? E nessa abertura ia acontecer um outro ritual que a gente não vai fazer porque ia dar muito trabalho. Haveria a lavagem das mãos. Os pés seriam lavados pelos escravos, né? Mas agora a mão precisa ser lavada. E existe um ritual interessante para a lavagem da mão. Não pode ser o quanto você quiser de água. Tem que ser água suficiente para lavar a mão. E a água vai ter que descer dos dedos, chegar até o pulso e só. Não desce, não escorre para o braço. Como eles faziam? No mínimo, metade de um ovo de água, no mínimo, menos que isso não podia, tá? Jogava sobre a mão, deixava escorrer até o pulso e fechava as mãos para cair a água e não deixar mais escorrer. Então lavava as mãos e ficava assim, fechado, para a água poder cair.
Lembrar da dificuldade, da tristeza que eles tinham lá, do sofrimento. Na verdade, hoje a gente comemora a Páscoa com doce, né? Com chocolate. Mas na verdadeira Páscoa, a primeira Páscoa, era comemorada lembrando de toda a dificuldade que eles tiveram para sair do Egito, para ter a libertação. Então a erva da amarga era para isso. O ovo, na verdade, possivelmente ele não esteve naquele dia da Santa Ceia, porque o templo ainda estava construído. A partir da destruição do templo, eles adotaram o ovo na ceia. Por quê? Porque para simbolizar o sacrifício do cordeiro lá dentro. Eles não têm mais tempo, não têm como sacrificar, então eles simbolizam com o ovo cozido e queimada a casca. Não deu tempo de queimar, que era muito dócil, né? A casca toda queimada, depois de cozida, né? E eles comiam esse ovo para simbolizar o sacrifício lá no tempo que eles não têm mais. Estou seguindo, rapidinho aqui, tá? Eu vou passar depois vocês vão ter a oportunidade de experimentar também uma espécie de raiz forte, o wasabi, não aquela pimentada como restaurante japonês, mas é erva amarga, raiz forte é erva amarga, um patê que eles fazem, e esse não é de Jerusalém, mas é de judeus, o chefe de patê, tá? E você tem aí quem quiser experimentar, mas isso é com pão depois que fica mal comer. Então vamos lá. As ervas amargas foram servidas para lembrar de todo o sofrimento que eles tinham lá no Egito e todo o sofrimento da saída do Egito, né? E aí, claro que a gente também pode fazer a ligação do sofrimento do cordeiro, por isso o amargor, a dor que ele ia sofrer, Isaías 53, né? E aí a gente tem a segunda taça, não tem suco suficiente e a logística é meio complicada, então faz de conta que você vai tomar a segunda taça de suco aí do vinho, tá? A segunda taça é a taça de instrução, mas da ira de Deus sobre o inimigo, tá? E aí, servia a taça, mas ninguém bebia. Essa taça não bebia logo pronto, né? Logo de prontidão. Esperava um pouco. Por quê? Porque o filho mais jovem ou o mais novo da ceia, ele tinha que fazer uma pergunta. E depois dessa pergunta, aí acontecia tal coisa. Então, Êxodo 12 vai falar um pouquinho dessa pergunta feita sobre a ceia. Êxodo 12, 26, que diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse? Aí o 27, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Tá? Então o filho pergunta: mas que rito é esse? Para que tudo isso? E aí o anfitrião, o pai, o chefe da casa, ou o anfitrião, no caso, o dono da festa era Jesus, ele explicava o motivo de tudo isso, o que estava acontecendo. E a lembrança é de novo magnífica. Não sei se vocês lembram, mas nós estudamos a palavra Páscoa, que significa passagem, mas a ideia da palavra é que quando o anjo da morte ia ferir os primogênitos lá do Egito, Deus ia estender as asas sobre o seu povo, protegendo, colocando todos debaixo das suas asas. É isso que Ele faz com a gente em qualquer momento da nossa vida. Como a minha última palavra aqui, eu vou passar para o Vanderlei, você ainda é jovem, mas eu creio que você já passa por tribulações, por dificuldades. Claro que quanto mais o tempo vai passando, a gente sofre um pouco mais no mundo, ou no mundo nós teremos aflições, mas como é bom a gente saber que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que temem e nos livra. O anjo do Senhor é aquele que pega a gente debaixo e coloca debaixo das suas asas. Essa é uma figura de linguagem bíblica magnífica. Naquele momento mais difícil da sua vida, que talvez todos te abandonem, ou você não tem para onde correr, corra para o Senhor. Corra para debaixo das asas do Senhor, porque Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E é isso que Jesus está ensinando para eles. Relembrando o amor de Deus quando protegeu o seu povo e o anjo da morte passou e trouxe morte para todo o Egito, menos para o povo de Deus, que tinha lá nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, para proteger. Passar para o aí a sequência, nós falamos sobre as duas primeiras taças. Ok. Junto a tudo isso, não é no número de pessoas tão grande como nós temos aqui, mas junto a tudo isso que foi feito, outra coisa que eles faziam no meio da comemoração, eles entoavam alguns salmos de Halel, como nós já falamos. O primeiro salmo
desse chamado Salmos de Halel, que é de onde vem a palavra Haleluia, é a mesma raiz. São salmos que exaltam o nome do Senhor e que falam da proteção e da bênção de Deus, do cuidado de Deus sobre o seu povo. O primeiro deles, o Salmo 113, nós já lemos quando nós viemos aqui para dentro. O outro salmo é o 114. Esses salmos eles vão de 113 até o Salmo 118. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pular o Salmo 113 até 114, até por uma questão de tempo, e nós vamos acompanhar o Salmo 115, Halel. Salmo de Halel, honras somente a Deus. Salmo de número 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Têm nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e seu escudo. Vocês que temem no Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor nos multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez o céu e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra lhe confiou com o Senhor. Tampouco nenhum dos que descem aos céus. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Um outro salmo é o Salmo 116. Está logo na sequência. Angústias do inferno de mim se apoderarão. Eu me encontrei, ó Senhor, livra-me. Outra coisa que era servido para eles nesse momento era o pão aso, o matzá. E nós conseguimos um pão aso vindo lá de Jerusalém para nós experimentarmos. Sabemos exatamente como é o sabor desse pão aso. Eu vou passar para as mesas. Nós vamos passar esse pão. Dá para perceber que ele é mais ou menos como uma bolacha. Pão aso significa o que mesmo? É um pão sem fermento. Então você vai pegar um pedaço, bastante aqui, dá o suficiente. Você vai pegar aqui com o mesmo. Como é que eles comiam esse pão lá? Eles passavam uma pasta para também lembrar da época do Egito. Ele lembrava a textura dela, deveria lembrar a massa que era colocada junto aos tijolos que eles produziam lá no tempo do Egito. Então como é que eles faziam? Eles faziam essa massa de maçã,
normalmente de nozes, com vinho, e aí eles passavam essa massa que se chama, nós chamamos para vocês, charocê. Na verdade não é assim que eles falam mais ou menos um haros. E aí você vai pegar, deve ter um pouco para cada mesa, você vai pegar um pouco, vai colocar no matzá, no pão asmo, e aí você vai comer. Pareceu pra gente mais simpática e mais dentro da nossa realidade aqui. Então, para você experimentar, ele é bastante interessante de experimentar, mas uma coisa que eles procuram, né, nesse molho, nesse farofa, é lembrar alguma coisa de amargo com o doce. A tendência é essa, lembrar alguma coisa do amargo, lembrando do tempo da escravidão, e do doce, lembrando a libertação. O matzá, o pão asmo, o pão sem fermento, ele também foi instituído, e Deus assim falou com Moisés, que deveria ser feito dessa forma e comido às pressas, que nós já detalhamos mais isso nas outras aulas, né? Lá na saída do povo, lá logo após a décima praga lá no Egito, lá na época da libertação. E até hoje, essa tradição, ela persiste ainda entre os judeus. Ok? Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu li o culto é importante. Lembra que você está reclinado sobre a mesa, cotovelo, segurando a cabeça, não tem talher, você come com um bocado de pão, que é um pedaço de pão e usa como colher, garfo. E o ato de reclinar-se sobre a mesa significa libertação. Por quê? Porque lá na primeira Páscoa eles tinham que comer de pé para sair correndo. Essa não está mais. Né? Agora você já está livre. Então você pode reclinar tranquilamente sobre a mesa para comer. João, quando quis conversar com Jesus, João estava à direita, ele reclinou sobre o peito de Jesus para cochichar com ele, né? Porque ele estava à direita, então ele reclina sobre o peito para falar alguma coisa com Jesus. Então são detalhes bem interessantes. Todos experimentaram? O haros e o matzá? Tudo bem? Isso que nós vamos ouvir agora é o Salmo 118, versículo 25. Preste bem atenção, vê se você consegue entender a letra. Ele é cantado em hebraico. Salmo 118, versículo 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. É isso que a letra ela fala.
o cordeiro, ele seria servido. É interessante a gente lembrar do seguinte: esse cordeiro que ia ser servido agora, ele primeiramente, ele tinha sido o quê? Sacrificado. E qual era a cerimônia? 2 pessoas da família, 2 homens, levavam o cordeiro. O cordeiro tinha que ter sido separado alguns dias antes. O cordeiro sem mácula, sem nenhum tipo de mancha. 2 pessoas, 2 homens da família levavam o cordeiro até o templo. E o judeu até hoje ele quer voltar, ele espera e anseia por voltar a essa prática do sacrifício lá no templo. Mas 2 pessoas pegavam o cordeiro, 2 homens levavam até o templo. O cordeiro era oferecido em sacrifício. Era tirado o sangue desse cordeiro e o cordeiro era trazido até a casa para ser assado, para ser preparado. E nós preparamos o cordeiro também para vocês experimentarem. Cada um pode pegar um osso do cordeiro. O cordeiro e que viva. Se você quiser comer direito, é uma carne bastante gordurosa. E faz sentido para a gente algumas coisas bíblicas, né? A gordura separada do Senhor, né? É uma carne muito gordurosa, principalmente na parte da costela. E o que acontece, o judeu hoje, ele separa osso de ave para simbolizar no prato dele, né? Na Páscoa vem um osso de ave simbolizando o cordeiro. Eles comem cordeiro também, mas não necessariamente a costela como nós fizemos. Dá mais trabalho para fazer, melhor pegar os aparatos, pernil, pegar a carne, comer, e o osso é simbolizado por aves, né? Hoje, na Páscoa judaica, por osso de ave. E aí eles estão comendo aí o pão asmo com a pasta de verdura amarga, ou erva amarga, ou a pasta de maçã, né? Maçã com amêndoas, que representa a argamassa das pirâmides que eles tinham que fazer. Tinha que fazer as pirâmides lá de escravidão. Quem quiser comer, gostar, é uma carne forte, né? Um detalhe interessante, irmão, só uma atenção aqui. Alguém sabe quem foi Gamaliel? Na Bíblia tem esse nome, Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Oi? Quem foi Gamaliel? Alguém lembra? Um doutor da lei, né? E alguém estudou aos pés de Gamaliel. Quem foi esse homem? Saulo, o apóstolo Paulo. Gamaliel foi aquele que deu o parecer, né? Quando Sinédrio queria prender os apóstolos, eles disseram assim: e se aquele movimento fosse do Senhor, não há como impedir. O parecer de Gamaliel, um dos homens mais sábios dentre os judeus, ele chega a escrever como rabino, como mestre, ele escreveu da seguinte forma: se você não consegue entender 3 coisas, pelo menos, da Páscoa, você não comemorou a Páscoa. 3 elementos são principais da Páscoa, que são as ervas amargas, o pão asmo, que representa a santidade. Lembram que o levedo, né, ele nasceu no Egito, e o Egito é símbolo de impureza, de podridão, de pecado, né? Então a ideia é: nós não vamos ser mais impuros como éramos lá no Egito, nós somos separados, somos santos. Então por isso o pão sem fermento, não azedar a massa, além da ideia de sair correndo, né? Não dá tempo de azedar a massa, porque tem que fugir. Então você tem que saber das ervas amargas, você tem que saber do pão e tem que saber do cordeiro, que quando ele vai falar um pouco mais aí do cordeiro. Em meio a essa cerimônia, em meio ao que estavam comendo, além de com o sabor, eles se lembrarem de tudo aquilo que tinha acontecido, eles se relembravam, eles falavam o que tinha acontecido e fazem isso até hoje. O pastor já citou que uma criança faria uma pergunta sobre o que essa noite é uma noite diferente. Então eles contavam, eles traziam à memória novamente tudo aquilo que tinha acontecido. E isso
foi por ordenança de Deus. Deus, quando instituiu lá a Páscoa, lá atrás, disse que isso teria que acontecer dessa forma. E eles se lembravam e contavam novamente aquela história de como havia sido triste aquele período em que eles estavam no Egito. O nosso povo sofria muito nas mãos do faraó. Nós éramos muito castigados, éramos explorados. Nós éramos um povo sem terra, um povo sem nação. Uma nação sem terra, um povo sem nação. E o Senhor, o grande Deus, o Yahvé, nos resgatou e nos provou e concluiu a promessa que havia sido feita ao nosso pai Abraão séculos, muitos séculos atrás. E na última noite, após tanta resistência do faraó, com tantas pragas que aconteceram, com tantas mazelas que aconteceram sobre o Egito, o nosso Deus, ele desferiu um golpe, um último golpe sobre o faraó, na matança dos primogênitos. E para nos redimir, para nos salvar, para nos trazer a libertação, um cordeiro deveria ser morto. Um cordeiro, por família, deveria ser morto. E o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nas vergas, nos umbrais das portas, e o anjo da morte, passando naquela noite, ele dizimaria toda a família, todo o primogênito seria morto, tanto dos homens quanto dos animais, quanto do gado, quanto das ovelhas. Todo o primogênito seria morto, e somente o nosso povo, somente Israel, obedecendo a ordenança de Deus e fazendo exatamente como o Senhor Yahvé havia nos ordenado, nós seríamos livres, primeiro da morte dos primogênitos, segundo, seríamos livres também do Egito naquela noite. Aquela foi uma noite memorável. Aquela foi uma noite onde nós, desde lá, trazemos motivos para comemorarmos até os dias de hoje. E o Senhor, Deus Yahvé, Ele nos ordena que nós comamos do Cordeiro, que nós nos alimentemos do Cordeiro, cujo sangue foi derramado para a nossa redenção. É assim que o judeu encara, e é assim que o judeu, até hoje, ele lembra, ele traz à memória tudo aquilo, por própria ordenança de Deus, que aconteceu lá na época da libertação do povo do Egito. Mas o nosso Deus Emanuel, o nosso Deus que veio habitar conosco aqui na terra, o nosso Jesus, o nosso Salvador, Ele era, na realidade, o Cordeiro perfeito, a quem desde lá da antiguidade, desde lá da época do Egito, desde lá de todo aquele sofrimento, desde a instituição dessa Páscoa que nós simulamos aqui hoje, que o judeu ainda comemora até hoje. Desde aquele tempo, a menção era para este Cordeiro, o Cordeiro Emanuel, o Deus conosco, o Jesus que veio habitar entre nós. O Cordeiro que não escolhido por homens, não escolhido por pessoas daquela família ou por sacerdotes como sendo sem mácula, mas escolhido pelo próprio Deus, como o único que poderia de uma vez por todas nos libertar do pecado. Primeiro, em sacrifício, derramando o seu sangue, e a semelhança do que aconteceu do sangue do madeiro das portas lá do Egito, este cordeiro, ele derramou o seu sangue e também foi colocado lá na cruz, lá no madeiro da cruz, e não só pelos judeus, mas por mim e por você.
foi um sacrifício que encerrou a comemoração, a necessidade dessa comemoração da Páscoa. Numa noite anterior, o próprio Cordeiro instituiu a cerimônia, a ceia, onde nós comemoramos aqui na nossa igreja, e numa coincidência muito bela, hoje à noite nós teremos essa ceia. Vamos experimentar a Páscoa, a lembrança da Páscoa pela manhã, e à noite podemos estar aqui para estarmos comemorando, celebrando a ceia do Senhor, desse Cordeiro que deu o seu sangue em sacrifício. Mas além disso, muito mais do que isso, uma coisa que precisa ficar muito clara para mim e para você nesta manhã, é que não é somente o sangue derramado lá no madeiro, mas desde a antiguidade, desde a época lá da libertação do povo do Egito, Deus deu uma ordem que deveria ser cumprida, e eu e você precisamos fazer. E essa ordem é de nos alimentarmos do Cordeiro. O Cordeiro que era oferecido em sacrifício lá no templo, ele não era deixado lá, mas ele era levado para casa. Ele era assado e numa figura, uma representação do que nós precisamos fazer. Ele era comido. E nós precisamos nos alimentarmos do Cordeiro. Nós precisamos nos alimentar daquilo que o Senhor Jesus instituiu. Nós precisamos nos alimentar daquilo que o Senhor Jesus, estando aqui conosco, o Cordeiro Santo, deixou como ensinamento. E fica a pergunta para nós: o quanto eu tenho me alimentado desse Cordeiro? Não há como, nesse tipo de alimentação que eu estou me referindo, nós dizemos: olha, eu não quero alimentar. Nós não podemos ficar fora disso. Nós precisamos nos alimentar. O sacrifício dele, o sangue derramado na cruz, o início e a sequência disso, é nos alimentarmos do Cordeiro. E a pergunta que fica para nós hoje é essa: o quanto eu tenho me alimentado do Cordeiro? Qual tem sido o meu interesse em conhecer mais da vida de Jesus, conhecer mais os ensinamentos de Jesus? E Ele nos deixou isso de uma forma muito fácil, muito prática. Ele nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos nos alimentarmos, lembrarmos, relembrarmos e aprendermos cada vez mais. Qual tem sido o meu comprometimento com o Cordeiro? Qual é a minha disposição, a partir de hoje, em estar se alimentando do Cordeiro? Desde lá da antiguidade, Deus instituiu que no Cordeiro nós tivéssemos comunhão. Deus disse que o Cordeiro ele seria um ponto de união entre a família. E quando nós, como família, você individualmente com a sua família, tem tido comunhão. Deus instituiu lá família, homem, mulher, os pais, os filhos. E nessa celebração, nós deveríamos estar juntos. E o Cordeiro, ele nos une também como igreja. Jesus nos une como igreja. E Ele quer que nós estejamos juntos, em comunhão. Quantas vezes a gente tem, eu não vou dizer desprezado, mas tem deixado de lado oportunidades de estarmos aqui na igreja e estarmos juntos, tendo comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Quantas vezes nós temos perdido oportunidades de fazer isso?
quantas oportunidades a gente tem de desfrutar de momentos em que tantas coisas são preparadas, são organizadas para a gente poder estar junto e desfrutar uma comunhão gostosa. E às vezes a gente tem deixado de lado. A palavra que eu gostaria de trazer para nós nessa noite é uma palavra de compromisso, onde a gente não deixe que o tempo faça com que nós esfriemos o compromisso da comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Os judeus comemoram a Páscoa rigorosamente até hoje. Quase, não sei, 4.000 anos, alguma coisa assim. Rigorosamente, obedecendo muitas coisas, muitos costumes que foram colocados. Nós fizemos apenas uma coisa, tem muito mais coisas ainda na celebração da Páscoa dos judeus. E nós, e eu individualmente, o que eu tenho feito? Qual tem sido o nosso comprometimento? Que Deus nos ajude, que Ele nos mantenha firmes, muito firmes. Os judeus naquela época, eles aguardavam uma promessa que havia sido feita para eles. Nós já falamos disso mais ou menos 600 e poucos anos antes. E para nós hoje, qual é a promessa? Nós temos que continuar firmes na promessa. E a promessa que é feita para nós é a promessa de que o próprio Cordeiro, o próprio Jesus, lá em João 14, 18, ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda o povo e o mundo não viverá mais, vós, porém, vivereis, porque eu vivo, vós também vivereis. A promessa para mim e para você, hoje, é muito maior do que aquela promessa de uma terra para os judeus naquela época, para o povo de Israel naquela época. É muito maior. Não é uma terra onde eles poderiam, se estivessem vivos naquela época, poderiam habitar, e quando os seus dias acabassem, eles deixariam aquela terra. Não existiria mais. A promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje é uma promessa de vida eterna. É uma promessa de vida eterna. Não é simplesmente prosperidade, não é simplesmente uma vida boa, tranquila, quem sabe sem doenças. Não é isso. É algo que vai durar toda a eternidade. E é nessa promessa que nós devemos estar baseados, nos lembrando sempre. 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 E a semelhança do povo de Israel naquela época, essa promessa só é possível com o Cordeiro. E nós precisamos nos alimentar de Cordeiro. E o pastor Márcio, tá? A Páscoa iniciava com a taça da bênção, depois a taça da ira e da expulsão, depois a taça da remissão, que é quando Jesus parou toda a ceia. Aliás, o texto diz: depois de haver ceado, quando acabava o cordeiro, terminava a ceia. Depois de haver ceado, Jesus tomou o pão e disse: tomai e comei. Este é um corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, ele bebeu o vinho e disse: tomai e bebei, este é o meu sangue derramado por vós. Enquanto isso, de quinta para sexta, o sangue dos cordeiros lá no templo caía no vale de Cedron. E o cheiro ficava por dias, o cheiro forte do sangue do cordeiro, para que as pessoas lembrassem: para ter perdão precisa ter morte. Para que nós não morrêssemos, o cordeiro morreu por nós. Para que você tenha vida, você tem que tomar e comer, experimentar, beber do Senhor Jesus.
orar? Muito obrigado, Deus, porque quando olhamos para este momento, vemos que um cordeiro foi morto. Olhamos, ó Deus, para esses pratos e vemos esses ossos, a carne, todos simbolizando a morte do teu filho, quando lá na cruz do madeiro, na mesma hora em que lá no templo o cordeiro estava sendo sacrificado, se entregou por nós e disse: está consumado, a dívida do nosso pecado foi paga. Nessa mesma hora, Deus, o véu se rasgou, como a tua palavra mesmo ensina, dando livre acesso para a gente, mostrando para a gente, ó Deus, que o Senhor nos ama e a demonstração desse amor. O Senhor quer ter um relacionamento sério e íntimo conosco. A demonstração de todo esse amor, Deus, foi pela morte do teu único filho. Ajuda-nos a termos o coração mais agradecido. O mundo, ó Deus, nos distrai tanto, com tantos sonhos, tantas coisas que nós temos, e nem sempre lembramos, ó Deus, de que as coisas da vida sem a tua bênção são vaidades, para nada servem e não vão preencher o vazio do coração. Mas o teu Filho, o Cordeiro de Deus, é aquele que, quando entra no nosso coração, faz toda a diferença. Amém. Por isso, ó Deus, que ao sairmos daqui, fique marcado no nosso coração de que nós não precisamos mais comemorar a Páscoa como o judeu comemora. Porque a última Páscoa foi a que Jesus comemorou. Mas nós temos a melhor ceia de todos os tempos, o melhor jantar que vamos ter por toda a eternidade, quando somos convidados para o banquete para a ceia do Senhor. Fica com cada um desses jovens e aqueles que ainda não tomaram uma decisão por ti, quem sabe aqueles que ainda não experimentaram do Cordeiro. Que seja este o dia, ó Deus, que o Senhor venha reinar nesses corações. Amém. E aqueles que já têm Cordeiro, a todos nós que já tomamos e comemos do Cordeiro de Deus, que sejamos mais obedientes, mais agradecidos, mais comprometidos com as coisas do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, e nós oramos em nome de Jesus.